Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas! Mais um episódio do nosso clássico Café das Sabidonas, que acontece toda segunda-feira às 7h30. E hoje teremos um convidado incrível aqui, que é o professor Leandro Ramos, muito pedido por vocês, quando eu abri caixinha perguntando algumas indicações aí para trazer para o Café das Sabidonas. Vocês pediram muito para o professor Leandro Ramos vir aqui no nosso café, então fiz o convite para ele. Ele tem uma agenda super corrida, mas conseguimos encaixar aí. Ontem vocês bombardearam a caixinha com muitas perguntas aí sobre injetáveis para a área da estética, então eu tenho certeza que vai ser uma live incrível aí. Se você perdeu algum episódio do Café das Sabidonas, você consegue assistir ele tanto pelo YouTube quanto escutar aí pelo Spotify, tá bom? Dúvidas que vocês forem tendo ao decorrer aí da nossa live, vocês podem clicar nesse pontinho de interrogação que tem aqui embaixo e escrever a pergunta ali ou colocar aqui pelos comentários, tá bom? O professor já tá por aqui, já vou chamar ele aqui para nossa live. Peraí. Calma aí, gente. Acho que eu não tô conseguindo colocar ele aqui, peraí. Agora veio. Uns minutinhos que ele já vai entrar aqui conosco. Eu separei algumas perguntas muito boas aqui, entendeu? Também tenho muitas dúvidas, assim como vocês. E nada melhor que chamarmos. Bom dia, professor. Bom dia, Grazi. Maravilhoso Tudo dia. Tudo bem? bem? Seja Tudo muito ótimo. bem-vindo aqui ao nosso Café das Sabidonas. É um prazer te receber aqui, como eu te disse no convite, né? Teu nome foi muito solicitado numa caixinha que eu coloquei ali de profissionais para convidar, então seja muito bem-vindo. Eu ainda não conhecia o teu trabalho, conheci através da minha comunidade ali, indicando o teu Instagram, porque eu acho que tu aborda um assunto muito importante para nossa área. Então tenho certeza aqui que vai ser uma live muito esclarecedora. Seja muito bem-vindo. Legal, fantástico. Eu gosto bastante de compartilhar meu conhecimento, falar sobre esse assunto, principalmente para esteticistas, né? Que é um público hoje que é tão perseguido injustamente, né? Já é a minha opinião. Então, o que eu puder agregar de conhecimento, de conteúdo para vocês, vai ser o maior prazer, maior satisfação para mim, com certeza. Perfeito. Queria que tu te apresentasse aí para as meninas. Algumas, claro, já te conhecem aí também, mas também apresentar aí as tuas formações. Não sei se tu é professor acadêmico também ou é mais online. Explica um pouquinho aí pra gente. Ah, legal. Eu sou farmacêutico, eu trabalhei grande parte da minha jornada profissional foi na área hospitalar, então eu trabalhei quase 10 anos aí em hospitais e eu percebi que eu estava tomando um rumo muito errado na minha vida na pandemia, né? Então a pandemia foi o ponto alto de estresse profissional. E pós-pandemia eu já estava decidido a abandonar aquela área. Eu conhecia indiretamente, apesar desde a graduação, né? A farmácia ela já atua com a estética já há muitos anos. E só que sabe quando você é totalmente fechado para uma área, então eu nem cogitava a possibilidade de eu trabalhar com estética, achava que era algo realmente mais feminino, um campo que as mulheres que dominavam, e né, na verdade, Uhum. a maioria é uma área que é dominada pelas mulheres. Então, na graduação, eu nem cogitei a possibilidade de trabalhar com estética. Então, eu me fechei completamente para essa área. E durante a pandemia e logo após a pandemia, eu tive contato novamente com a área da estética. E eu percebi que com toda a bagagem que eu tinha na área hospitalar, eu conseguiria dar conta de trabalhar na área da estética tranquilamente. E foi onde eu comecei a aprofundar meus conhecimentos, fiz pós-graduação e tal. E na sequência eu percebi que eu tinha facilidade para ensinar, né? Eu sempre gostei de dar treinamento. No hospital, quando eu trabalhava, eu vivia dando treinamento para equipe de enfermagem, para equipe da farmácia, para outras equipes. E eu me identifico muito ensinando, eu me encontrei dentro da área de ensino. E respondendo a sua pergunta, eu só ensino aqui no digital, né? Eu já tive algumas propostas para ser coordenador de curso de pós-graduação e tal,
Só que eu sou uma pessoa que preza muito por transparência, sabe? Então, naquele momento, eu não decidi não ingressar e estou, desde então, analisando a possibilidade, fazendo conexões para montar a minha própria pós-graduação, mas ainda não decidi se levo esse projeto adiante. Ensinar é um dom, né, professora? Eu acho que as pessoas elas vêm com esse dom e ao longo da nossa carreira a gente vai moldando tudo isso também com a área aí. E eu vejo que tu defende muito a área da estética. Eu acho que é por isso o meu público aqui, a grande maioria. Hoje eu tenho muitos profissionais dentro dos cursos também, de todas as áreas, né? Mas eu iniciei também muito pela área da estética. Eu sou esteticista, estou fazendo uma graduação, a minha segunda graduação em farmácia também, porque eu sou apaixonada por essa Que área. legal! Que Mas eu legal! venho da estética, né? Então eu sempre defendi muito a nossa área ali, até para trazer mais informações, né? Porque eu acredito que existe muita desinformação na área e as meninas acabam ficando um tanto quanto perdidas em relação a isso, né? E também hoje a gente sabe que o nosso tempo é muito corrido, então assumir também uma coordenação de pós é muito. O online já nos dá bastante trabalho, né? Sim, A com questão da certeza. desinformação ali, surgiram muitas perguntas na nossa caixinha, né? Eu queria começar, acho que por um ponto importante aqui da gente esclarecer entre procedimentos injetáveis e procedimentos invasivos, né? Por que existe tanta desinformação entre esses dois termos e se eles são exclusivos aí do ato médico? Eu acho que daqui a gente já tem um caminho aí a percorrer. Legal. Muitas pessoas acreditam, né? E isso é até uma pressão do próprio CRM, né, do Conselho Regional de Medicina, que induz as pessoas a acreditarem que utilizou agulha é um procedimento invasivo, né? Então eles construíram uma narrativa de que, por exemplo, se você faz o profissional que faz um preenchimento labial, ele está fazendo um procedimento invasivo. E não é invasivo, né? Ele é um procedimento injetável. Procedimento invasivo, pelo conceito, é aquele procedimento que invade órgãos internos, né? Então, qualquer procedimento que é injetável, não necessariamente ele vai ser invasivo. Os procedimentos que nós realizamos, que nós profissionais que trabalhamos na área da estética injetável realiza, nenhum deles é considerado um procedimento invasivo, pois nós não aprofundamos para órgãos internos, né? Então, a nossa camada de ação ali, onde nós vamos entregar os nossos injetáveis, está entre a área intradérmica e subcutânea no máximo, tá? E alguns profissionais também podem atuar com aplicações intramusculares, né? Para acelerar metabolismo, vitaminas, minerais, enfim. Então, não tem esse acesso a órgãos internos. Então, já desconstrói a narrativa de que é um procedimento invasivo, tá? É claro que, por se tratar de um procedimento injetável, ele está inerente a esse procedimento diversos riscos. Por isso que é importante o profissional estudar. E eu vejo, Grazi, algo que é uma falácia muito grande no mercado, né? Eu vejo muitos profissionais que não são esteticistas, por exemplo, farmacêuticos, biomédicos, dentistas, enfim, os profissionais que podem atuar com estética, eles batem muito nas esteticistas. Porque falam que, mas elas não têm a formação adequada. Cara, isso é uma baita de uma hipocrisia, porque na graduação eles viram muitas coisas superficialmente também. Então, não é porque você tem uma graduação, por exemplo, você está fazendo farmácia agora, que você vai concluir farmácia sabendo tudo sobre o medicamento. Isso é uma falácia. Não é assim que funciona a vida profissional de nenhuma profissão. Então, quem vai trabalhar com estética vai ter que estudar mais. É claro que algumas graduações, ela dá um conhecimento de base mais aprofundado que faz com que a pessoa entenda alguns conceitos mais rápido, né? Então, por exemplo, eu tenho muita tranquilidade em atuar com intercorrências de injetáveis porque eu conheço bastante sobre fisiologia, farmacologia. Então, isso me dá uma base para atuar em cima de uma intercorrência. Então, eu tenho essa facilidade maior, por exemplo, do que
talvez um esteticista formado, porque de base ele não teve esse conhecimento que eu já tive. Mas isso não significa que um esteticista não possa desenvolver essas habilidades também. Basta estudar, né? Basta estudar. Exato, não, e eu acho que hoje em dia, claro, eu acho que esse preconceito, não sei se um dia vai deixar de existir em cima das esteticistas, né? A gente luta muito para isso. Inclusive, desde que eu comecei na área da estética e que eu abri o meu Instagram para profissionais aqui, o meu intuito principal era fazer com que as pessoas reconhecessem a nossa área, entendessem que a nossa área também tem profundidade, que nós também estudamos tanto quanto, apresentar grades curriculares, né? Porque eu acho que as outras áreas desconhecem a grade curricular da área da estética, a área, a grade curricular de pós-graduações, enfim. Então, o meu intuito sempre foi aumentar o nível de consciência, principalmente das outras áreas, em relação à área da estética, né? E trazer esse respeito em base do estudo, porque isso é ainda desconhecido, principalmente pelo público final, né? Então, lá atrás, né, há 5 anos atrás, se a gente puxar, as pessoas, mas você está fazendo faculdade de estética para pintar cabelo, para fazer unha, então as pessoas não entendiam muito bem qual era a finalidade aí da estética. Então, eu admiro muito profissionais que não são da área da estética e lutam por essa área também, sabe? Trazendo esse reconhecimento, colocando os holofotes ali e igualando, né? Eu sempre digo que a gente não precisa falar com ninguém de um andar acima nem de um andar abaixo. É conversar de igual para igual, né? Trocar experiências, conversar, olha, por onde fez a pós-graduação, por onde não fez, quais foram as especializações. Essa troca dentro da área, sem que haja, né, toda esse conflito entre as áreas, porque não tem porquê, né? Não tem porquê. O sol nasceu para todos, todo mundo vai ter paciência Exatamente. para conseguir atuar aí. A pergunta, Isso. E professor. outra questão, Grazi, só complementando o que você falou, como eu venho da área hospitalar, no hospital nós muito acostumado a trabalhar com equipe multidisciplinar, né? Então, as pessoas que estão de fora de um hospital, elas acreditam que o hospital ele é formado apenas pelo médico e enfermeiro. Uhum, E não é. Tem toda uma equipe por trás de psicólogo, nutricionista, farmácia, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, os fono, né? Então, para mim, é muito natural ter esse contato com outros profissionais. E isso agrega muito para a área, né? uhum, Porque, por exemplo, você tem uma bagagem em cosméticos que eu não tenho. uhum, Então, quando nós associamos os nossos conhecimentos, quem ganha é o cliente final, que no caso vai ser o nosso paciente. uhum, Porque você vai ter um olhar, um ponto de perspectiva diferente do meu. uhum, E eu vou ter uma abordagem diferente da sua. uhum, Então, essa briguinha, essa rixa entre classes profissionais, na verdade, só nos enfraquece uhum. diante ao nosso inimigo em comum, que é o CRM, né? Ele sim que é o nosso inimigo, entre aspas, né? Quem deu O mal, inimigo mas comum. é ele, é o CRM que quer desconstruir a nossa autoridade da área da estética. É. Então, se nós ficarmos com essas Uhum, disputinhas, biomédicos com esteticista, farmacêutico com esteticista, toda a nossa classe irá perder. uhum. Porque é aquilo, né? Tem um clichê que fala dividir para conquistar. Então, se nós ficarmos divididos, fica muito mais fácil nós sermos conquistados e perdermos direitos que nós já conquistamos durante esses anos. Não, perfeito. E esse atrito entre as áreas também, ao meu ver, mostra um pouco de insegurança do próprio profissional, de não querer trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Eu sempre falo isso para as meninas. Imagina, eu passei 10 anos estudando sobre cosmetologia. Vou eu agora querer me enfiar na área de injetáveis ali? Por que eu não pego uma parceira de trabalho, então, que já estuda isso há muito tempo, que já tem um maior know-how na área sobre isso? E juntas, né, a gente consegue desenvolver tratamentos, protocolos específicos em prol do paciente final. Então é muito essa questão do não querer dividir, é como tu falou mesmo, né? Fica com essa insegurança, mas eu vou indicar aquele paciente não vai voltar, ele vai voltar. Se você souber fazer, escolher os seus parceiros de trabalho, a sua equipe multidisciplinar, com certeza ele vai voltar aí. A pergunta, professora, aqui, ó, que mais surgiu na caixinha, acho que eu te mandei um print das principais caixinhas e ao longo da noite foram surgindo outras também, né? Se esteticista
pode ou não atuar aí com injetáveis, né? Seja graduada ou tecnóloga aí, técnico, né? Se ela pode ou não atuar aí com injetáveis. Como o meu público é majoritariamente esteticistas, eu acho que essa foi a que mais surgiu aí das meninas. Tá, legal. O que eu vou falar aqui é baseado dentro de conhecimentos que advogados me passaram, tá? Para quem não me conhece ainda, se vocês entrarem no meu Instagram, vai perceber que eu fiz algumas lives com advogados e advogadas especialistas em direito na estética. Então, o conceito que foi criado em relação a esteticista poder ou não atuar com a estética está em cima da lei dos esteticistas, né? Então, lá não proíbe que esteticista atue com injetável. A lei é bem clara falando que vocês podem atuar com todo procedimento, equipamentos e técnicas relacionadas à estética, certo? Então, partindo do princípio que, por exemplo, a aplicação de toxina botulínica, ela nada mais é do que uma técnica estética. Porque o Botox, ele é um medicamento. Ok, tem muitas pessoas que brigam em cima disso, né? Falam, não, mas o Botox é um medicamento, ele só pode ser prescrito por um médico, porque ele é um medicamento de tarja vermelha. No entanto, ele possui a finalidade estética, que é o motivo que nós podemos utilizá-lo, para a finalidade estética, né? Então, o esteticista, o profissional esteticista, tecnólogo ou graduado em estética, ele pode atuar com procedimentos injetáveis desde que ele comprove que possui capacitação técnica para isso. Vocês, por enquanto, ainda não possuem um conselho, né, fiscalizador que regulamenta ali todas as diretrizes da profissão. Então, vocês estão baseados apenas, por enquanto, na lei federal, né, que, inclusive, tem mais respaldo do que uma portaria de um conselho de classe, mas não vem ao caso. Uhum. Então, o profissional esteticista, ele precisa demonstrar que ele possui essa capacidade técnica, que ele possui essa perícia para realizar determinado procedimento. Como que ele vai demonstrar isso? O ideal, o cenário ideal, através de uma pós-graduação em cima do assunto. Se não tem a pós-graduação, um curso de extensão universitária ou um curso de capacitação reconhecido, mas que comprove que realmente ele possui aquela capacidade técnica para realizar aquele procedimento. Uma dúvida muito comum é em relação ao técnico em estética. Técnico em estética pode realizar os procedimentos? Dentro da lei do esteticista, o técnico em estética ele pode fazer as mesmas coisas, os mesmos procedimentos que o esteticista graduado, exceto ser responsável técnico e dar aula e tal. Então, se você olhar por essa perspectiva, nós chegamos a uma conclusão de que o técnico estético ele pode sim realizar os procedimentos, no entanto, ele não pode ser responsável técnico do estabelecimento. Aí cria um atrito, cria uma tensão. Como que ele pode realizar o procedimento, mas não pode ser responsável técnico? Então, chegou-se ao consenso que ele pode realizar os procedimentos desde que tenha um profissional graduado, que pode ser um esteticista ou um outro profissional, sendo responsável técnico por ele, tá? O técnico em estética sozinho, ele não pode. Tem pessoas que até criticam, mas eu trabalho há tanto tempo na área e tal. Mas, pessoal, vocês precisam entender que o profissional de nível técnico, a função dele, seja dentro da área da estética ou em qualquer outra área técnica, é ser um auxílio para o profissional graduado. Tá? Então, por exemplo, o técnico de enfermagem, ele pode fazer procedimentos que o enfermeiro faz? Não. Ele dá apoio ao enfermeiro. Mesma coisa, o técnico de farmácia. Ele não faz a mesma coisa que um farmacêutico faz. Ele dá apoio, dá suporte ao farmacêutico. Então, isso vale também para o técnico em estética. Ele pode fazer os procedimentos injetáveis desde que esteja sob supervisão de um profissional graduado especializado em estética.
Perfeito, não, e é sempre buscar as especializações, né? Isso as meninas perguntaram muito ali, se precisa realmente de uma pós-graduação ou pode ser cursos livres. O que eu sempre digo para elas é que quando nós queremos aprimorar alguma técnica, principalmente a qual nós não tivemos contato algum durante a graduação, quanto mais você fizer, melhor, né? Então, inicia realmente de fato por uma pós-graduação, onde você tem mais horas ali, mais tempo de contato com aquele conteúdo, mais práticas ali e vai fazendo os cursos de especializações. Não vai ser um curso que vai te capacitar. É aquela coisa que eu sempre digo, né? A gente briga tanto, eu brigo tanto no meu Instagram aqui, com os famosos cursos livres aí de um final de semana que capacitam um profissional que não é graduado, que não tem um técnico, né, a fazer uma limpeza de pele que para nossa área parece simples uma limpeza de pele, mas ele não tem a base daquilo ali, ele não passou por uma graduação, ele não passou por um técnico, né? Então, como que um curso livre de um final de semana vai capacitar ele? A mesma coisa vale para nós que também já temos uma graduação aí, né? Já temos outros cursos. Um final de semana ele não vai te capacitar 100% para você sair fazendo injetáveis nos pacientes, né? Então, quanto mais experiências você trouxer ali, quanto mais cursos, mais bagagem, mais aquilo vai aumentar a sua, primeiro, né? A sua confiança de realizar aquilo nos pacientes. Uma única coisa sem dúvida nenhuma, não vai te dar a bagagem que você precisa para fazer isso dentro do consultório, né? Então, eu acho que é sempre mais, né? Trazer mais conteúdos, mais bagagem aí. As meninas colocaram aqui sobre a questão do responsável técnico, como não temos o conselho, como funciona. Eu posso falar que... Da onde você é, professor? Qual é a cidade que você atua? Eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Ah, Paulo. tá, eu sou do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul tem algumas cidades que já aceitam o profissional esteticista a serem responsáveis técnicos e outras cidades não. Dentro do Rio Grande do Sul. Então, vamos supor, Porto Alegre não aceita, mas Canoas aceita. Então, dentro do próprio estado, a gente tem essa diferença. Eu não sei se isso funciona para outros estados também. Não sei como é que funciona em São Paulo. Se também é assim, algumas cidades aceitam e outras não. Essa questão é bem polêmica, né? Porque as vigilâncias sanitárias locais, elas querem ter um poder que elas não possuem. Então, vigilância sanitária, ela não tem poder de fiscalização, né? Quem fiscaliza a atuação profissional realmente é o conselho de classe. No caso de vocês, como vocês não possuem esse conselho de classe ainda, o ideal seria vocês procurarem um auxílio jurídico. Existem advogados que fazem um documento que se chama parecer jurídico, né? E dentro desse parecer, ele vai falar juridicamente que aquele profissional ele tem devidamente as qualificações necessárias para ser responsável técnico. Mas o esteticista, ele pode ser responsável técnico por uma clínica de estética. Isso é padrão. A questão é que quando você abre um estabelecimento que você vai realizar injetável, a estrutura ela é diferente de uma estrutura de uma clínica de estética que não realiza injetável. Porque uma clínica que realiza injetável, ela entra dentro de uma categoria de um estabelecimento de serviço para a saúde. Uhum, Então, precisa ter uma série de regulamentações que precisam ser cumpridas uhum. para que tenha ali o alvará de autorização sanitária, tá? Então, às vezes o profissional ele tem uma clínica de estética que faz procedimentos apenas cutâneos, né? Limpeza de pele, embelezamento e tal, e ele acha que da forma como está formatado, ele só compra ali os medicamentos e começa a aplicar já. Não é assim que funciona, tá? Então ele precisa enquadrar esse estabelecimento como um estabelecimento de saúde. Uhum. Então, para isso, são diversas normas que precisam ser cumpridas, precisa fazer adequações no local, precisa ter o piso correto, bancada correta, local para descarte de pérfuro cortante, aí precisa fazer contrato com uma empresa que retira né, os resíduos pérfuro cortantes. São diversas normas que precisam se enquadrar. Então, esse é o maior erro, né? A pessoa tem já, às vezes, muitas pessoas já têm ali um espaço que atende e ela acha que é só começar a fazer um injetável ali tá tudo certo. Não é, tá? Infelizmente ou felizmente,
o buraco é mais É. embaixo, tá? São uma série de exigências que precisam ser cumpridas. Felizmente, né? É bem burocrático toda essa parte. Na época da clínica, nós contratamos uma empresa específica e realmente nós tivemos que fazer várias adequações lá para que então a gente conseguisse o alvará de saúde. E são vários detalhezinhos. Eles visitam essa empresa, eles visitam o local antes do próprio pessoal do alvará, para eles mesmos já sinalizarem: ó, isso aqui não vai passar, isso aqui não vai passar, isso aqui precisa mudar. Então, eles já te dão toda uma consultoria ali e realmente são muitos detalhes. E muitas meninas não se atentam a isso, né? Porque normalmente as outras áreas, por exemplo, vamos pegar um consultório odontológico, né? Eles já têm todas as normas ali, eles já fazem o consultório desde a base como precisa. Agora, quando é a área da estética, que a gente, por exemplo, só trabalha com limpeza, peelings, né? Procedimentos não injetáveis, é completamente diferente, pode ser diferente. Agora, quando você opta por entrar nessa área, você precisa adequar todo o seu espaço em relação a isso, e é bem burocrático, sim. E que bom, né? Porque realmente nós estamos lidando com a saúde daquele paciente, todo detalhe importa, contaminação, e aí a gente abre um leque de várias coisas aqui. Então, é pela segurança do próprio profissional e também do paciente final ali. Eu quero perguntar sobre a restituição da toxina, mas as meninas têm falado aqui sobre os laboratórios estarem dificultando um pouco essa venda para esteticistas. Eu acredito que o ponto inicial aqui também é a desinformação, né? Mas qual é o teu ponto de vista em relação a dos laboratórios dificultarem um pouco a venda para o público esteticista? Infelizmente é real, né, essa dificuldade, porque os laboratórios eles sofreram uma pressão da Anvisa, né? Então a Anvisa pressionou os laboratórios, questionando sobre a venda para o profissional esteticista. E a maioria dos laboratórios eles acataram e decidiram bloquear a venda para esteticista, né? Infelizmente, essa é uma realidade. O profissional esteticista ele tem sim uma dificuldade maior para estar adquirindo os medicamentos, os produtos utilizados. Mas ainda existem maneiras de estarem burlando, entre aspas, essa dificuldade, tá? Uma delas é comprar de laboratórios que, na teoria, no papel, ele não se enquadra como sendo um medicamento de uso injetável. Por exemplo, eu não vou citar nomes aqui, mas existe laboratórios que ele vende um frasco com um pozinho dentro que precisa ser reconstituído para aplicar para qualquer procedimento, né? Outros laboratórios vendem um frasco já diluído, reconstituído, pronto para uso para aplicação para gordura localizada, por exemplo. Uhum. Mas na bula eles colocam o quê? Que é para uso externo, que é para uso externo. Então, ele tira a responsabilidade dele, porque caso o profissional utiliza esse medicamento de forma injetável e dê uma intercorrência, o laboratório vai falar: olha, mas é porque é para uso externo, você usou aí interno porque você quis. Só que muitas pessoas sabem que é para uso interno e acabam utilizando, aplicando, né? Eu já utilizei, não deu problema e tal. Mas é um risco. Esses laboratórios, por enquanto, eles vendem para esteticista. Eles conseguem comprar esses produtos, conseguem ter resultados, tudo ok. O problema é, se um dia ter uma intercorrência fora da curva, muito grave, o profissional vai estar sozinho. Porque esse laboratório vai virar as costas e vai falar: você aplicou porque você quis. Na bula está bem claro que é para uso externo. Tá? Então eu vejo isso como uma falta de respeito ao usuário final. Entendeu? A pessoa não quer se comprometer junto ali com o profissional, então ele tira o dele da reta. Né? Mas desses laboratórios, os esteticistas conseguem comprar livremente. A questão é essa, né? Se ele vale a pena correr esse risco. Sinceramente falando, eu nunca vi problemas graves. Tá? Tirando, eu acho que foi o ano passado, o ano retrasado, que teve alguns casos de um laboratório que
alguns pacientes foram parar até na UTI, teve uma mulher que morreu com procedimento no glúteo. Só que aí foi descoberto diversas irregularidades, né? Então foi algo pontual daquela marca. Mas fora essa, nunca vi problemas, né, em pessoas utilizando esses produtos uso externo para injetar. É o que eu sempre falo para as meninas aqui, né? Se você sabe, se você tem aí as suas especializações, se você estudou, você faz. Se você não sabe, você não vai estar metendo a mão aonde você não sabe para se incomodar. Porque as pessoas, elas não levam a sério os procedimentos estéticos, né? Elas acham que é ali fazer, aplicar rapidinho, 30 minutinhos, já preencheu um lábio, já, né, fez uma rino. E não é por aí, né? Existe uma complexidade por trás, né? Existe um tecido ativo ali, existe uma série de coisas envolvidas. Então, é o que eu sempre digo, sabe? Você vai lá e você faz. Você não sabe, você vai fazer, você vai estudar mais. Vai buscar um curso, vai buscar um mentor, vai buscar alguém que te dê essa segurança. Não vai estar arriscando a sua carreira, porque é anos de estudo, né? Para se posicionar, para criar um nome, para criar um consultório. E é um erro para você perder. Então, você não vai estar arriscando o seu nome, a saúde do paciente, né? Em prol de um erro que você poderia ter evitado se você tivesse estudado. Então, é aquilo que eu digo. E sobre essa questão dos injetáveis, né? Como tu disseste que tu já fez algumas lives aí com jurídico e tudo mais, uma sugestão que eu dou para as meninas que quer esteticistas, né? Porque as outras áreas acabam não passando por essas dificuldades, é realmente buscar um setor jurídico, né? Que possa te dar um respaldo, que possa estar do teu lado ali, te auxiliando em todas as dúvidas, né? Te dando essa segurança, porque por mais que a gente traga profissionais aqui que aumentem a nossa consciência, de olha, pode fazer, existe, né? Uma parte um pouco mais burocrática de comprar o produto e etc. Você precisa ter um respaldo. Você não pode jogar no escuro, você não pode sair jogando aí sem enxergar nada, sem saber o que você está fazendo ali. Então, ter esse respaldo é um investimento? É um investimento. Mas se você quer entrar nessa área, você vai precisar jogar o jogo que essa área está exigindo. E quanto mais segura você estiver em relação a isso, eu acho que é o caminho mais certo de ter ali e entrar nesse mercado. Perfeito. Ô, Grazi, só, desculpa te cortar, mas eu vejo que muitas pessoas entram, têm acesso ao mundo dos injetáveis, né? E elas querem começar a trabalhar rápido. Não, esses dias a minha equipe comercial mandou um print de uma conversa no WhatsApp que eu achei, assim, um absurdo. Né? A pessoa é farmacêutica, já foi farmacêutica há décadas, e ela estava falando que ela precisava de algo rápido, que ela precisava começar a atuar para ontem. Eu falei, gente, mas o que passa na cabeça das pessoas? Elas acham que é assim, simplesmente elas vão fazer um curso e já vão. Não é assim que funciona. Não existe resultados rápidos. O pessoal é iludido com isso. Precisa estudar, e estudar muito. Né? Nós que somos profissionais da área da saúde, somos estudantes contínuos. Então, o pessoal se ilude, acha que né, é só um preenchimento labial. E não entende os riscos inerentes a um preenchimento labial, que você pode deixar um paciente cego por causa de um preenchimento labial, você pode necrosar uma língua, você pode necrosar o nariz. Então, as pessoas, né, tem muitos profissionais que eu vejo que atuam por ignorância. Ele desconhece os riscos que ele está exposto, né? E esse que é o perigo. É esse tipo de profissional que mancha toda a classe. É o profissional ignorante, que ele desconhece porque ele não estuda, porque ele simplesmente se apega a conteúdos rápidos, a dicas de grupo de WhatsApp, né? Tem pessoas que são viciadas em dicas. Me dá uma dica para tratar de melasma, me dá uma dica. Mas, gente, não é dica, você tem que estudar a causa daquilo, né? Então, assim, é complicado. Então, as pessoas precisam mudar mesmo a mentalidade. A questão do imediatismo, né? Não só das pacientes, mas dos profissionais em quererem um resultado ao qual eles nunca tiveram aquela vivência, aquela experiência. Eu sou muito eu vou estudar para ver se é aquilo que eu realmente quero. Eu fui fazer a pós de injetáveis e eu fiz, enfim, na hora da prática, gente, eu suava frio com aqueles pacientes. Eu pensava assim, gente, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Por que não me deram um cosmético para formular? Por que não me deram uma formulação complexa? Então eu fico pensando assim, gente, não é mais fácil fazer uma parceria, mas isso só é a minha visão, né? Eu tenho várias alunas que gostam dos injetáveis, são apaixonadas, estão
querendo entrar nesse mercado, e para isso tem que trazer a bagagem. Não adianta, gente, não tem como ser diferente. O imediatismo ali só vai prejudicar a sua carreira e colocar todo o seu nome na lata do lixo, né? Então, realmente procurar esse embasamento e essa profundidade aí. Tu falou um pouquinho sobre a reconstituição da toxina, que, né, algumas empresas elas já vêm prontas, outras, enfim, tem que fazer. E eu vi também, já comentando, um erro bem comum sobre a reconstituição da toxina. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse erro comum aí. Tá. A toxina botulínica, ela vem em um pó, né? Um pó liofilizado, e nós precisamos fazer a reconstituição, né? Acabou que no mercado nós demos um nome errado tecnicamente. Falamos diluição. Qual diluição você usa no Botox? O termo correto seria reconstituição. Mas beleza. A reconstituição, existe duas maneiras de você reconstituir a toxina botulínica. Nós chamamos de diluição seca e diluição tradicional. A diluição seca é a que nós utilizamos 1 ml de soro fisiológico para cada 100 unidades de toxina. E a diluição tradicional, nós utilizamos 2 ml de soro fisiológico para cada 100 unidades de toxina. Então, você percebe que na diluição tradicional, nós temos o dobro de volume. Então, nós injetamos o dobro de quantidade de volume, mas a quantidade de toxina continua sendo a mesma. Eu vejo muitas pessoas que não fazem curso, não estudam, não se capacitam, e elas acham que elas, pegando uma toxina de 100 unidades, elas reconstituindo com 5 ml de soro fisiológico, elas vão ter 5 ml de toxinas e vai aplicar em mais pacientes e vai ganhar mais dinheiro. Isso é uma tremenda de uma ignorância, tá? Porque você vai continuar tendo as mesmas 100 unidades. Eu gosto de dar o exemplo do feijão, né? Imagine que você pegue 500 gramas de feijão e cozinha. Você pode cozinhar ele em 1 litro d'água, em 2 litros d'água ou em 3 litros d'água. Mas vai continuar tendo 500 gramas de feijão. Então, não é a escolha da tua diluição que vai fazer a toxina render mais ou menos. Pelo contrário, alguns estudos já indicam que a diluição seca, que utiliza menos diluente, ela deixa o paciente sentir menos dor, porque você vai aplicar menos volume no rosto do paciente, menos volume por ponto, e ela está mais concentrada, o efeito, a duração da toxina tende a ser um pouco maior e mais segura também. Porque como você está aplicando menos volume, ela tende a se dissipar menos, né? Então ela espalha menos, então ela fica localizada naquele ponto de aplicação. Então ela tende a ser mais segura. Então, quando falamos de toxina botulínica, nós temos essas duas diluição, a diluição seca ou a diluição tradicional. Diluição seca, 1 ml para 100 unidades de toxina, e a diluição tradicional, 2 ml para 100 unidades de toxina. Se for uma toxina de 200 UI, aí você dobra, né, o volume de cada diluente. Perfeito. Eu vou abrir aqui, professor, umas perguntinhas das nossas caixinhas de ontem, tá? Tem uma interessante aqui que fala sobre anestesia. Acho que vai abrir aqui, ó. Temos permissão para anestesiar o paciente em casos de preenchimento, por exemplo, preenchimento labial. Então, Grazi, aí é uma questão, né? Teoricamente, anestesia só pode ser utilizada por dentista, no caso da face, e médico. No entanto, existe uma incoerência aí, né? Então, como por exemplo, vou falando do meu conselho de classe, como que o CRF permite eu atuar com preenchimento labial, sendo que para fazer o preenchimento labial é necessário o paciente estar anestesiado. Então, assim, então não tem como você fazer um preenchimento labial se o paciente não estiver anestesiado. Aí tem pessoas que podem falar, mas existem preenchedores que já vêm com anestésico, né? Já vem com lido. Mas não adianta, não é a mesma coisa, tá? Quando o paciente dói demais. Então, quando o paciente está com bloqueio anestésico, né? Então bloqueio infraorbitário, mentoniano, ele não vai sentir absolutamente nada. Então, não tem
como realmente é inerente ao procedimento. Para realizar o procedimento, precisa utilizar anestesia. E a anestesia, né? Então, quando nós estamos falando de lidocaína, procaína, esses tipos de anestésicos, ele é mais perigoso que o próprio preenchimento, né? Então, tem pessoas que têm alergias graves, severas, à lidocaína, à procaína. Então, por isso que é importante o profissional ele ter total domínio do que ele está fazendo, né? Mas o que eu aconselho é o seguinte: para quem não é dentista, né, faça a anestesia extraoral. Né? Então, faz o bloqueio. Por exemplo, no meu curso de preenchimento labial, eu ensino as pessoas a fazer o bloqueio extraoral. Né? Porque nós temos o conceito, o respeito de que dentro da boca apenas profissionais da odontologia podem atuar. Então, não realizamos anestesia intraoral. Mas o resultado é o mesmo, tá? A diferença é que eu vou estar entrando com a agulha por fora ou por dentro da boca. Mas o ponto de ação vai ser o bloqueio infraorbitário, é a mesma coisa, bloqueia do mesmo jeito, tá? Mas assim, não tem jeito. Você, para fazer preenchimento, você precisa anestesiar o paciente, tá? Então, é inerente. Anestésico, a gente abre um outro leque bem polêmico aqui, né? Tem, claro, para injetáveis, se trabalha com anestésicos injetáveis ali, mas os anestésicos tópicos também são extremamente perigosos. Podem Perigosos, ser uma exatamente. arma, podem ser uma arma, e se a pessoa não, se o profissional não souber dominar, né? Já tem casos bem graves, né? De Sim. concentrações. Enfim, é aquilo que eu sempre digo, gente. Não é dica, né? A gente comentou sobre isso aqui. Às vezes a gente abre caixinha ali, eu abro, né? Sobre cosmetologia. Qual anestésico para, sei lá, aplicação de laser? Gente, isso não é dica. Isso você tem que saber na ponta da língua. Você tem que saber lidar com uma intercorrência. Você não vai. Eu já recebi na caixinha ali dúvidas, a foto, inclusive, que agora tem como mandar foto ali, para lidar com uma intercorrência. Gente, como é que você vai mandar uma intercorrência sua numa caixinha? Tipo assim, se você já deveria saber tratar isso, ou deveria buscar um mentor, um curso. Então, não é o mundo hoje, as pessoas elas estão assim, né? Elas saem fazendo, depois que dá o problema é que elas vão buscar o que fazer em relação a isso. E não é por aí, né? A ordem das coisas está invertida ali. Então, anestésico não é brincadeira, né? Eu só mexo com anestésicos tópicos ali quando necessário, para algum tipo de procedimento, enfim. E assim, tem que saber dominar o que está fazendo ali, né? Tem que saber o que dá de intercorrência, tem que saber o que pode causar, se causar, o que vai ser feito. Então, abre um leque de opções aqui para falar só sobre anestésicos aí, né, professor? Deixa eu abrir outras aqui, vamos ver. A grande maioria era de esteticistas, né? Peraí. Essa é interessante, ó. Professor, é mito ou verdade que o Botox deixa o músculo flácido e faz cair a pele? A partir de qual idade podemos iniciar a aplicação aí de toxina? Quando a gente entra nesses assuntos técnicos em relação à toxina botulínica, a gente precisa entender um contexto de estudos e de estudos clínicos, né? É recente esse aumento de pessoas utilizando toxina botulínica para finalidade estética. Então, todos os estudos que têm relacionado a isso são estudos mais curtos, pequenos. Então, não tem como bater o martelo falando que sim e nem que não. Algumas coisas relacionadas à área da estética, apenas o tempo vai dizer, entendeu? Apenas o tempo vai realmente bater o martelo. Então, a questão do Botox, teoricamente, tendo em vista o mecanismo de ação dele, que ele vai paralisar o músculo, então aí entra uma questão de ação muscular mesmo, né? Se você não exercita aquele músculo tende a atrofiar. E com o tempo ele vai ficando cada vez mais fraco. Isso acontece com o Botox? Acontece, mas não vai ser com 1, 2, 3 anos de uso. Vai ser com décadas de uso, né? Então, como eu disse, isso nós só vamos ter certeza mesmo daqui a alguns anos. Mas o Botox já é comprovado a forma como que ele age, né? Então, ele vai paralisar o músculo, é uma paralisação temporária que pode durar de 3 a 4 meses, em casos muito esporádicos até 6 meses. Mas na maioria das pessoas
é de 3 a 4 meses que vai ter essa paralisação. Enquanto o músculo estiver paralisado, não vai ter movimentação. Automaticamente não vai criar vincos na pele, né? Porque como ele não está dobrando, então não está amassando a pele, então não está formando as rugas estáticas. Então, se você comparar pessoas, tem até um estudo muito bacana que pegou irmãs gêmeas. Uma utilizou Botox por alguns anos e a outra nunca utilizou Botox. E depois compararam a foto delas. A que utilizou Botox tinha um rosto muito mais rejuvenescido do que a que não utilizou. Mesmo a foto foi tirada quando ela não tinha aplicado Botox. Ou seja, a toxina ela teve uma ação preventiva na formação de rugas. Justamente porque, como o músculo está paralisado, não tem essa movimentação no tecido cutâneo, então não vai formar as rugas estáticas. Mas é cedo ainda para a gente falar, por exemplo, que vai fazer a pele cair. Não, existe outras coisas mais importantes que vai fazer esse derretimento facial acontecer. Que uma delas é a perda de sustentação do rosto, né? Então, a perda de coxins de gordura, a perda de densidade óssea. Então, isso sim tem um impacto muito maior no derretimento e na queda da face do que a questão do músculo paralisado pelo Botox, tá? Não sei se ficou clara a explicação. Super claro. E por isso aliar a cosmetologia. Já vou puxar o peixe pro meu lado aqui, né? Não, com certeza. As duas. Quando nós falamos de rejuvenescimento, e eu falo bastante no Instagram, nós temos que pensar em tratamento multicamada, né? Então, às vezes, você chega no seu consultório uma mulher que foi fumante a vida inteira, totalmente desidratada, com aquela pele toda derretida, e ela acha que o Botox vai tirar 10 anos, né? Rejuvenescer ela 10 anos. Isso não é assim. Nós temos que pensar num tratamento realmente multicamado. Então, tratar o paciente de dentro para fora, e não pensando só na área externa. Né? Perfeito. Nossa última pergunta aqui, professor. Estou te atropelando de perguntas aqui, mas é que realmente... Não, tranquilo. Tava bombando ali. Eu também já vi tu comentar, voltando um pouquinho na questão dos anestésicos, né? Muitas meninas pedem indicação de pomada anestésica para aplicação de toxina. Eu acredito que não precisa, eu não aplico isso nas minhas pacientes. Eu vou só até a toxina, né? Eu fiz a pós de injetáveis e tal, mas eu me aventuro só até a toxina e eu tenho parceiras de trabalho onde trabalham com preenchimentos e eu acabo indicando e a gente faz essa troca muito bacana de pacientes. Mas as meninas perguntam muito sobre pomada anestésica, né? Se tu indica e qual é a tua visão sobre isso? Eu acho totalmente desnecessário, um custo maior. Tem as pessoas que utilizam a pomada anestésica pedem para o paciente comprar. Eu acho desnecessário, porque é uma picadinha. Se você utilizar a diluição seca, né? Porque você está injetando pouco volume, é uma picadinha totalmente tolerável. Não é uma dor absurda que a pessoa, meu Deus, nossa, está doendo muito. Não, é uma dor tolerável. Não é nada fora, assim, né, que vai deixar a pessoa atordoada de dor. A não ser, é claro, tem pessoas que são naturalmente muito sensíveis à dor. Mas aí a pomada ela não vai ser também tão efetiva assim. E o procedimento de toxina botulínica é tão rapidinho, você faz ele ali em 10 minutinhos, termina. Então não é um sofrimento que eu vejo que justifique utilizar anestésico. O que o profissional tem que prestar atenção, que por incrível que pareça, eu já recebi diversos alunos que cometeram esse erro, é utilizar o diluente errado. Então, eu já vi muitas pessoas diluindo a toxina, reconstituindo a toxina botulínica com água destilada, por exemplo. Aí vai doer. E vai doer muito, tá? Então, assim, toxina tem que ser reconstituído com soro fisiológico. Reconstituiu com soro fisiológico, fez a diluição seca, vai ser um procedimento praticamente com zero dor. Não vai doer. É pouquinha dor. Então, assim, eu acho totalmente descartável o uso de pomada.
nesse É, caso. eu também, compartilho com as meninas dentro do curso Fórmula Home Care, o preparo dessa pele para a aplicação da toxina. Então, quando a gente deixa esse tecido mais macio, mais maleável, né, a gente consegue, normalmente, quando o paciente ele vem aplicar a toxina, sem um preparo adequado da pele, ele sente rasgando a cada camadinha da pele, sente entrando assim, ele mesmo fala, nossa, E eu nós sentimos também, né, quando vamos aquela aplicar. pele craquelada que você sente passar em todas as camadas. Quando você faz um preparo adequado daquela pele, né, trazendo uma emoliência adequada, uma hidratação adequada, nossa, o procedimento se torna muito, muito, muito tranquilo, tanto para você quanto para o paciente, é muito mais agradável ali. E o resultado, né? Porque a gente consegue aplicar peelings frios aí que não vão agredir a pele, vão super hidratar aquele tecido junto da toxina. Então, os resultados também são incríveis, porque no 15º dia, no ápice aí do resultado, né, da toxina, nós vamos estar no ápice do resultado do nosso peeling, então vai dar aquele efeito assim, que você nunca mais vai perder o seu paciente aí, porque ele realmente vai ver que foi algo diferente ali. Deixa eu ver se colocaram mais alguma aqui. Ah, perfeito. Professor, quero te agradecer muito por estar aqui, disponibilizar o teu tempo. Sei que a tua agenda é super corrida aí também. Muito obrigada por estar aqui, esclarecendo Eu todas que as agradeço. dúvidas. Quero te convidar para estar aí dentro do curso Fórmula Home Care também, colocando daqui a pouco uma aula lá para as meninas aumentarem o nível de consciência delas e, consequentemente, serem guiadas aí para as tuas especializações também. E sobre especializações, quero saber quais são os teus cursos disponíveis aí para a área da estética também. Ah, legal. Grazi, hoje eu tenho 9 cursos disponíveis por enquanto, né? Estou trabalhando na construção de mais novos cursos, desde abordagens faciais até abordagens corporais. Então, dentro das abordagens faciais, eu tenho os cursos de preenchimentos faciais, toxina botulínica e bioestimuladores. E dentro das abordagens corporais, tem aplicação para gordura localizada, harmonização de glúteo, hidrolipoplasia, enfim, são várias opções. O que eu aconselho é a pessoa já iniciar pelo curso de extensão universitária, porque engloba todos os meus cursos, tanto os faciais quanto os corporais, e possui um certificado de extensão universitária reconhecido pelo MEC. Então, eu vejo que muitas pessoas entram, me conhecem na internet, né? E compram um curso meu, aí gosta, aí compra outro, aí compra outro, aí vai comprando todos separados. No final, sai infinitamente mais caro do que ela comprar já direto o curso de extensão que já engloba todos. E para quem estiver na live, pode me chamar lá no direct que eu mando um cupomzinho de desconto especial. Arrasou, professor. Muito obrigada. Fica o convite aqui para estar dentro do Fórmula também. Nós também temos o reconhecimento do MEC. Dentro dele nós temos um módulo só com especialistas da área, porque eu só falo sobre cosmetologia, sobre fisiologia cutânea. E existem outros especialistas, entre vários outros temas, né? Então fica aqui o convite para estar lá também participando. Mais uma vez, muito obrigada aí pelo teu tempo e pela troca aí de conhecimento com as meninas. Se quiser deixar algum recado final aí para elas. Meninas, lembre-se que nós estamos cuidando de vidas, né? E essas vidas, elas são amadas por outras pessoas. Não lide apenas com o paciente como se fosse uma cifra de dinheiro no teu bolso. Estude muito, porque às vezes uma simples aplicação para gordura localizada pode te trazer grandes problemas se você não estiver domínio por completo do que você está fazendo. Então, estude, seja um estudante contínuo, ok? Perfeito, professor. Obrigada e até mais. Seja sempre muito Até bem-vindo. mais. Tchau, tchau.